noite. Boa noite, Zélia. Boa noite, Jeane. Boa noite, Gabriel. Boa noite. Boa noite, Gagaça. Cíntia. Tudo bem, pessoal? Boa. Boa noite, Maria. Esperando só se juntar mais corações conosco nessa noite. Boa noite, Ana. Bicicleia, amiga Alcivan. Tudo bem? Boa noite, Sandrinha. Aos pouquinhos a galera vai se conectando aí, né, gente? Boa noite, Maria. Graças a Deus, né, amiga? Nesses tempos de hoje, mais do que nunca, o que a gente precisa é saúde. Boa noite, Emanuele. Tudo em paz? É verdade, né, amiga? Gente, só aguardar um minutinho aí pra galera se conectar junto conosco, né? Boa noite, teóloga Betinha. Bem, gente, vamos à nossa leitura inicial, enquanto o pessoal vai se conectando aí junto conosco, né? Boa noite, amigo Cadu. Bem, pessoal, para darmos início, eu trago uma mensagem, O Homem de Bem. Ela é do texto extraído do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17. E traz: o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei. E se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez a outrem tudo o que desejara que lhe fizesse. Deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que sem a sua permissão nada acontece e lhe submete à vontade em todas as coisas. Tem fé no futuro, razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. Possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma. Retribui o mal com o bem. Toma a defesa do fraco contra o forte. Se sacrifica sempre e sacrifica sempre seus interesses à justiça. Então, mensagem de Allan Kardec, intitulada O Homem de Bem. E nunca se precisou tanto, né, gente, do homem de bem nos dias de hoje. Deixe que as pessoas falem o que quiserem falar. Deixe que apontem dedos. Deixem que falem o que quiserem. Mas que não seja você o que fala, o que condena, o que julga. Façamos o bem porque é o certo a se fazer e não por interesse algum. Porque isso não é fazer o bem. É interesse. E o Mestre Jesus espera de nós o amor em exercício. O bem pelo bem.
Boa noite, amiga Kathleen, Betinha, Souza, a Giovana e Fabiana. Sejam bem-vindos. Gente, nesse momento eu quero convidar a cada um de vocês a elevar o pensamento ao alto. E todos juntinhos, unidos em coração, unidos em pensamento, nós possamos dizer: Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Divino e amado Mestre Jesus, amigos espirituais, que nessa noite, Senhor, o Senhor possa nos abençoar, estando nós reunidos em Teu santo nome, Jesus, estudando pela luz da doutrina espírita os caminhos de amor que o Senhor nos ensinou. Fortalece sempre, Senhor, a nossa fé, as nossas forças. Dai ânimo a todos os necessitados, saúde a todos os que passam pelas provações do corpo físico, Senhor. Que nesses tempos de pandemia, o Senhor fortaleça, revigore os nossos irmãos que estão nos hospitais, nossos amigos que trabalham em prol da saúde do próximo. Fortalece, Senhor, imuniza cada um destes, para que possam sempre trabalhar da melhor forma em prol dos que também necessitam. Olha, Senhor, pelos nossos irmãos que estão encarcerados, os nossos irmãos que não têm onde morar, nem tampouco o que comer. Manda, Senhor, a sua providência divina através dos seus emissários espirituais e também de nós encarnados, que sejamos sensibilizados pela tua espiritualidade mais alta a praticarmos o bem em prol de todos. Olha, Senhor, por cada um de nós, fortalece-nos, revigora-nos, e que os nossos mentores espirituais se façam conosco nessa noite, clareando nossas ideias, para que possamos intuir do mais alto, Senhor, o vosso santo evangelho, à luz dessa doutrina que tanto consola, que tanto ampara e que tanto esclarece. Que assim seja. Seja bem-vindo, amigo Renato, a Kate, Eliseuda, Michele. Boa noite. Bem, gente, boa noite, Sofia. Boa noite, meu amigo, filho. Tudo em paz, né, meu amigo? Bem, gente, como colocado, essa noite nós vamos refletir um pouco a respeito do tema consequências do autodescobrimento. O convite que a espiritualidade nos faz é um convite que a própria filosofia nos convida há muitos anos. É um convite que a psicologia nos convida a cada dia. De nos conhecermos, de nos encontrarmos, de verificarmos se tudo o que acontece à nossa volta realmente está acontecendo da forma que está, ou se somos nós que aumentamos ou diminuímos as coisas que vemos. Se é como nós realmente enxergamos, será que somos realmente tudo aquilo que pensamos? Esse convite de se autoconhecer, ele é feito diariamente. Muitos textos, hoje em dia principalmente no meio das redes sociais. É que a gente, nós, enquanto pessoas, algumas pessoas, elas não levam muito a sério, ou não com tanta seriedade quanto necessária, o, abre aspas, se conhecer, fecha aspas. As pessoas não levam muito a sério. Diz, eu já me conheço. E vai vivendo um dia após o outro numa mesmice, e que os dias se tornam cada vez mais iguais. E a gente, quando se depara, passaram-se alguns dias, semanas, meses, torcendo para que o fim de semana chegue logo, o feriado.
e nossa vida vai passando e a gente não se dá conta. Muitas pessoas entram em nossas vidas, saem de nossas vidas e os discursos delas sobre nós parece que foram ensaiados, porque sempre falam a mesma coisa. Sejam de namorados, de marido, esposas, sejam de familiares, de colegas da faculdade, da escola, de trabalho. E quando as pessoas falam, a gente se chateia. O errado sempre é o outro, nunca é nós. É muito difícil a gente aprender a mergulharmos em nós para repararmos se realmente estamos tão bem quanto pensamos estar, se realmente não temos defeitos para consertar, ou se só vivemos de vantagens e de qualidades. Na questão 919 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos benfeitores espirituais: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? E a resposta dos benfeitores espirituais foram: um sábio da antiguidade já disse: conhece-te a ti mesmo. Ou seja, conheça-se, quem eu sou, como eu sou, o que eu faço. É muito difícil às vezes a gente pensar. Exemplo, quando a gente pensa qual é o mal que me faz mal. Qual é o mal que verdadeiramente me atinge? É o mal que o outro faz a mim? Ou é o mal que eu faço a alguém? Porque quando alguém me faz mal, quem abriu débitos foi a outra pessoa. A mim cabe perdoar. Quando eu é que faço mal, aí a gente, como diz o ditado, a lei da ação e reação, a causa e efeito. Se eu fiz o mal, eu vou reparar esse mal. É a lei de justiça. Então o mal que me faz mal é aquele que eu pratico. Mas muitas vezes a gente não se depara para pensar, porque a gente julga sempre fazer o bem. O próprio Mestre Jesus, quando esteve conosco, ele dissera: conheceis a verdade, e a verdade vos libertará. Dentre muitas verdades que o nosso Divino Mestre falou, uma delas é da gente se conhecer. É da gente saber se em nós existe mais humildade e orgulho, se existe mais caridade ou egoísmo. É a gente se deparar. Como vamos reparar o nosso orgulho se nos julgamos sermos pessoas tão simples e humildes? Como vamos reparar o nosso egoísmo se nos julgamos pessoas caridosas? Porque damos algumas, abre aspas, esmolas, fecha aspas, a algumas pessoas menos afortunadas. Como vamos reparar isso em nós se já nos julgamos tão perfeitos? O nosso ego é tão alto assim que não faz com que a gente perceba que temos o que repararmos em nós? Será que somos assim? O espírito Joana de Ângeles nos dissera: o grande desafio do homem contemporâneo é o autodescobrimento. Lá atrás, os filósofos pitagóricos disseram: conhece-te a ti mesmo. Depois chegou Jesus, disse: conhecereis a verdade. E Joana chega muito tempo depois e diz: o grande desafio do homem é o autodescobrimento, ou seja, conhecer-se. Era uma dificuldade de milênios atrás e ainda hoje. Principalmente hoje, no meio das distrações, em uma terra superlotada, em tecnologias o tempo todo, as informações a cada segundo. O nosso celular, ele acende a tela e apaga quantas vezes ao dia? 100, 200, 300 vezes? Ele já foi feito para chamar nossa atenção. Ele pisca, ele acende, ele vibra. Só para dizer que alguém falou alguma coisa. E a gente vai ocupando a nossa mente com muitos afazeres de trabalho, de escola, de faculdade, e vai vivendo um dia após o outro,
sempre em favor de algo, mas quase nunca em favor de nós mesmos. É por isso que foi nos dado uma oportunidade. Veja o que o psiquiatra, psicanalista e fundador da psicologia analítica, Carl Jung, nos diz: enquanto por um lado o autodescobrimento é um expediente terapêutico, por outro, implica muitas vezes um trabalho árduo. Perceba o que o pai da psicologia analítica, psiquiatra, psicoterapeuta, ele nos disse: conhecer-se é algo terapêutico e ao mesmo tempo um trabalho árduo. Por que é um trabalho árduo? Porque quando a gente conhece, aí a gente primeiro tem que aceitar que nós somos aquilo dali. E aceitar já é uma situação difícil para algumas pessoas. A gente não admite que tem ou que é alguma coisa. O pior cego é o que não quer ver, já diz o ditado. Como eu posso dar remédio a um doente se ele acredita não estar doente? Então conhecer-se dá trabalho. O nosso ego muitas vezes fala mais alto. Por isso que Jung diz, é um trabalho árduo. É por isso que quando nós tomamos conhecimento de nós mesmos, nós nos consertamos, nós nos deparamos, nós nos tornamos pessoas melhores. E nos tornando pessoas melhores, a sociedade vive muito melhor. Porque a gente progride. A gente evolui enquanto indivíduo, nós temos o nosso próprio progresso moral quando a gente se conhece. A gente evolui. E para muitas pessoas isso é difícil. É por isso que em tempos nós passamos por provações coletivas como essa que estamos agora. O período de pandemia, que nós estamos em distanciamento social, não é isolamento, é distanciamento social. Muitos sentimentos que nós temos e de muitas pessoas, eles vieram à tona. Porque finalmente o mundo desacelerou para muitas pessoas, incluindo nós, e ao desacelerar, nós começamos a passar mais tempo com nós mesmos. Aí a gente começou a reparar que nós não éramos aquela pessoa tão paciente assim. Que nós não somos aquela pessoa que vive o dia inteiro bem. Que perdoamos o tempo todo. A gente começa a passar mais tempo com nós mesmos. Aí a gente vai se descobrindo. Os sentimentos vieram muito à tona nesse período de distanciamento social. Pessoas que se sentem sós, ansiosas, depressivas, tristes, com medo, com raiva. Muitos sentimentos retornaram, vieram à tona, porque é necessário que isso acontecesse para que a gente tomasse conhecimento que nós temos o que repararmos em nós ainda para a nossa própria evolução. E a gente não pode fugir disso. Porque situações como essa, em que nós mergulhamos em nós, é um convite para que a gente perceba, para que a gente se conheça, para que a gente possa reparar e tomarmos, quando nos descobrimos, quando temos o conhecimento de quem realmente somos, aí sim vir as consequências do autodescobrimento. Eu separei alguns itens de sentimentos muito comuns que sentimos no dia a dia, principalmente do que eu percebo que as pessoas elas estão passando desse período de distanciamento. Primeiro de todos, a raiva. Já prestou atenção que parece que as pessoas, os familiares, os colegas de trabalho, muitas vezes,
uma simples palavra e tiram a gente do sério, ficamos com raiva. Simples. Digamos que um simples bom dia na hora errada. Bom dia, meu irmão, o que tem de bom nele? Como é, meu? O sol nasceu, tenha um bom dia, pessoa. O que é a raiva? A raiva gera em nós um sentimento de agressividade, de impulsividade. Nos coloca em uma situação de ataque, de violência. E isso acontece em duas ocasiões, quando estamos em situação de perigo, de risco, ou em resposta a algum estímulo que não nos fez bem, ou que não nos agrada. Já prestou atenção que quando nós estamos com raiva, muitas vezes dizemos algumas coisas a outras pessoas, ou quando nós às vezes estamos até muito bem, em perfeito estado de equilíbrio emocional, e uma pessoa cita algo que não gosta em nós, e a raiva toma conta da gente. Um casal de namorados, um marido, um esposo, um irmão, que chega e diz assim: você é muito insensível, você é muito egoísta, você sempre faz isso, você nunca muda. A pessoa é como se ela tivesse sido descoberta. E o nosso psicológico diz assim: fui descoberto. Reaja, faça alguma coisa. Não fique assim. Não fique por baixo. O nosso ego fala mais alto. Automaticamente nossa voz muda e a gente ativa o mecanismo de defesa dizendo assim: e você? Ou seja, tirou o foco de mim. Já não sou mais eu agora. O foco é outra pessoa. Eu mudei a direção da conversa. Eu disse: e você que faz isso? E você que fez aquilo? E você que sempre é assim? Automaticamente a pessoa não deixa que os defeitos dela venham à tona porque ela não quer aceitar. E isso gera uma ameaça, logo uma raiva. E ela tenta revidar para dizer que a outra pessoa é que é a errada. Como se por acaso isso fosse amenizar ou consertar os defeitos dela. Então a pessoa não aceita e, por se sentir ameaçada, gera um estímulo de raiva. Aconteceu isso com vocês na pandemia? No distanciamento? O medo acontece também. Nós temos medo. E o medo, ele vem de quê? Ele vem de duas situações. Ou a pessoa se sente amedrontada, é uma reação natural do nosso organismo. E ela surge quando temos uma ameaça real ou uma ameaça imaginária. Exemplo, em tempos de pandemia, temos muito medo de contrair a doença. É um medo real. Temos medo de perder o emprego, temos medo de assalto, temos medo de finalizar relacionamentos, amizades, medos. E esses medos podem ser reais ou medos imaginários. Nós nos sentimos isso frequentemente, eu não vou nem dizer periodicamente, mas frequentemente, para não dizer diariamente. Por isso tomamos medidas de precaução. Nos conhecemos o que me faz ter medo. É preciso que eu sempre fuja ou é necessário que eu encare? O que me faz ter medo é conhecer. Quais são os gatilhos que ativam quando eu vejo, que me geram estímulos de medo? Isso é se conhecer. Passamos pelo medo nesse período pandêmico. Temos outro, tristeza. Sentimos a tristeza, medo de sentir medo. Muito bem, né, Cíntia? Nós temos tristeza. Ficamos tristes porque não vemos amigos, que por sinal, essa situação que vivemos, ela é muito boa. É muito comum no Instagram
principalmente, né, nessa rede, as pessoas dizerem assim: quando acabar a pandemia, alguns distanciamentos serão mantidos. É para dizer, nesse período de pandemia, dá para a gente separar o joio do trigo. Quem realmente são os nossos amigos? Será que eram amigos assim mesmo? Ou será que o amigo era só eu? Nos convida a pensarmos e a nos conhecermos. Quando ficamos tristes por motivos, a tristeza vem de uma perca significativa. E essa perca significativa pode ser bens materiais, pode ser de parentes, de amigos. É alguma perca significativa. Se for no lado material, uma perca considerável de dinheiro, de transporte, nos faz ficar tristes. Porque gastamos muito tempo para juntar, trabalhamos muito para, por exemplo, comprar um transporte e esse ser roubado, ou quebrado, destruído. A gente fica triste, foi uma perca significativa para nós no lado material. Na parte afetiva, se perdemos um parente nesse período de pandemia, nós ficamos tristes, é natural, tivemos uma perca significativa. Se foi um fim de um relacionamento, nós ficamos tristes, é uma perca significativa. Então a tristeza também nos acompanha nesse período pandêmico. O ressentimento. O ressentimento é um sentimento ocasionado pela raiva não expressa. É aquela raiva que a gente guardou e aquilo nos consome. E como todo sentimento que não foi exposto, que não foi falado, que não veio à tona, ele que é absorvido pelo corpo, todo o corpo, ele expele de alguma forma esses sentimentos que nós guardamos e reflete no nosso corpo físico através de uma doença, de alguma coisa, oriundos de um ressentimento, de uma raiva ou uma situação que nós não colocamos à tona, de uma situação, de uma conversa que nunca tivemos, porque vai desagradar o outro, então eu não falo. Ao invés de resolver logo, eu vou guardando, acumulando cada vez mais raiva e o ressentimento crescendo a cada dia. A outra pessoa vive perfeitamente, mas sou eu quem caio, porque vou suportando cada vez mais peso pelo ressentimento. Chega uma hora que estoura e meu corpo físico não suporta. Entramos em crises, transtornos ou explodimos de raiva. O ressentimento nos acompanha nesse período pandêmico. E muitas pessoas, sim. O ciúme. Quem de nós não teve ou não tem ciúmes nesse tempo de distanciamento, principalmente? Dos nossos amigos, dos nossos familiares, dos nossos namorados, namoradas, noivos, noivas. Sentimos ciúme? O que é o ciúme? Se nada mais que o egoísmo de compartilhar objetos ou pessoas com outras. Se for em relação a pessoas, lembrar que elas também têm o espaço delas e a vida delas. Então é o seu ego dizendo, é meu. Sabe a criancinha pequena? Que o pai dá o brinquedo, chega uma criancinha perto, vai pegar uma bola, por exemplo, e o menino diz, é meu. É egoísmo ali, né? É a gente, é o ciúme. Não, não, é meu. Você me empresta? Não, é meu. Tem ciúme porque é novo. Porque sou eu que quero o bem, não posso compartilhar. Sentimos ciúme nesse período pandêmico? Culpa. O que é a culpa? Senão o nosso ego nos martirizando. É para dizer assim, ó, sua mãe falou, ó, seu pai falou, mas você não escuta, você só fica assim, e essa conversa só existe na sua própria cabeça. E ela fica se repetindo de tempos em tempos, de tempos em tempos, é o seu ego dizendo, lhe castigando, fazendo você se sentir cada vez mais mal. Acontece isso no nosso período pandêmico? Então são alguns dos sentimentos que a gente sente. O estresse, a inveja, o orgulho, a vaidade. Sentimos isso? Temos o orgulho de dizer, olhem para mim, eu sou bom, eu não erro. A vaidade de dizer eu sou melhor, eu sou mais bonito, eu sou mais bonita. De ter as atenções para si.
O orgulho de nem reconhecer que temos o que melhorar. O estresse, ou de estar trabalhando nesse tempo pandêmico, ou de estar em casa nesse tempo pandêmico. E as pessoas se estressam. O que é isso? Vai somando. Mas o que me estressa? O que me faz sentir isso? Como eu posso resolver ou esquivar? Isso é se conhecer. Por que eu sofro tanto assim? Por que está me fazendo mal? Por que eu estou nessa situação? Isso é se conhecer. Por que a situação está desconfortável? O mundo parou para dizer assim, pare tudo aí, para. Foca em você agora. Olha aqui para você. Quem você é? Como você está? O que você anda fazendo? Está lhe fazendo bem? Não está lhe fazendo bem? O emprego que você tem, você gosta? Você quer sair dele? Você já tem um melhor? Se você arranjar um melhor, você vai manter os dois? Você vai sair desse? Por quê? É melhor você ganhar mais e perder mais tempo de vida? É melhor você ganhar um pouco menos e ter uma melhor qualidade de vida? Vamos focar em nós aqui, agora. É isso que o mundo está me dizendo. Mas o nosso ego, o nosso orgulho, ou simplesmente não se deixar pensar em si, nos impossibilita de fazermos isso. É muito comum a gente julgar os outros, não só nós. Porque achar os defeitos das outras pessoas é muito mais fácil. Olhar para os nossos defeitos é mais difícil. Se conhecer é necessário, mas é necessário. Colocar os pés no chão e pensar na sua moral. Qual é o tamanho da sua moral enquanto pessoa? Será que somos seres tão perfeitos que não sentimos esses sentimentos que eu acabei de falar, de raiva, de inveja, de cobiça? É para dizer, tem uma pessoa que tem um linguajar menos instruído que o meu, eu sou melhor do que ela? Ou dizer, eu tenho uma formação acadêmica, você não tem? Tem pessoas que colecionam papéis. Títulos nada mais são do que papéis. Porque o que vale é a humildade. É o bem que praticamos ao próximo. E essa moral que nós temos, que tamanho é ela? Será que essa instrução, essa forma de ver o mundo que nós temos, que julgamos perfeita, o nosso alter ego, dizendo que nós somos perfeitos, que nós somos melhores, será que pensaríamos da forma que pensamos se nós tivéssemos tido, por exemplo, uma infância perturbada? Se nós tivéssemos tido uma infância traumática? Se nós tivéssemos sofrido agressões, injustiças, separações, abusos, pensaríamos da mesma forma? Se não colocassem as pessoas que temos ao nosso redor até hoje, quando éramos criança, pensaríamos da mesma forma? Então nós não podemos julgar uma pessoa porque ela age de tal forma ou não. Nós não conhecemos a realidade de cada uma. Então, ao invés de julgar, de se colocar melhor do que o outro, só em você fazer isso, perceba que você tem muita coisa a ser melhorada, a começar pela humildade. Porque não podemos julgar. Ao invés de ver uma pessoa que você julga menos instruída moralmente do que você, por que não ajuda? Por que não se aproximar e mostrar através do exemplo como fazer, como se comportar, como agir? Foi isso que o Mestre Jesus fizera. Ele exemplificou. Ele não falou, embora pudesse. E muito fez, mas não deixou nada escrito. Mas exemplificou tudo. Isso é moral. Qual é o tamanho da nossa moral? Reconhecer, botar os pés no chão. Quando a gente destrói esse ego que nos coloca lá em cima, nós percebemos que não somos uma pessoa tão importante assim. Nós não somos um ser tão perfeito assim. Não somos tão inteligente quanto gostaríamos de ser.
Porque se fôssemos tão perfeitos, não estaríamos encarnados ainda mais aqui, no planeta Terra, num planeta de provas e de expiações. Colocar os pés no chão, primeiro passo das consequências de se autodescobrir. Já me descobri, o que eu vou fazer agora? Coloque os pés no chão. Reconheça-se como um ser que não é perfeito, como um ser que precisa ser melhorado em algum aspecto da sua vida, no lado emocional, depois social, depois profissional e também nos relacionamentos, seja de amizades, familiares ou amorosos. Eu não sou tão perfeito assim. Será que se em um relacionamento 2, 3, 4, 5 as pessoas dizem que eu sou uma pessoa insensível, inconsequente, que eu sou explosivo, que eu não sei ouvir, será que todas elas estavam erradas e eu não? Será que todas as vezes que nossos companheiros ou companheiras nos dizem que nós não reparamos nele ou nela, nos detalhes, todas as vezes que nos dizem elas que estão erradas? Ou somos nós que realmente não damos a real intenção, a verdadeira atenção necessária e julgamos que damos? Será que realmente somos assim? Então vamos colocar os pés no chão e dizer de que tamanho eu sou. Aceitar. Quando eu aceito que eu preciso melhorar em algum ramo, a gente começa a perceber que não somos do tamanho que achávamos que éramos, que não somos tão perfeitos assim, que somos menores do que achávamos do que era. Mas em compensação, somos muito mais verdadeiros do que antes éramos. Você já prestou atenção que quando a gente começa a se autodescobrir, auto-se conhecer, é como se a gente regredisse? A gente diz assim, ó, eu sou uma pessoa que vivo triste quando acontece isso. Eu sou uma pessoa que quando acontece tal situação, eu realmente fico assim. Aí a gente aceita, não, então eu sou assim mesmo. E quando a gente aceita que é como se a gente caísse no buraco mais fundo ainda. É como se piorasse. Mas não. É porque nós estamos tomando conhecimento, do quão frágil a gente era e não sabíamos que era. Exatamente, né? Edglau, o defeito que a gente reconhece no outro é o primeiro que a gente tem. Só que nós usamos máscaras, né? O alter ego nos convida a colocar máscaras para dizer que somos perfeitos. A começar para nós mesmos. Começamos a mentir para nós para poder mentir para os outros. Aí a gente pensa, e agora? Tá pior do que o que eu era? Não, não tá pior. Você cresceu, você já deu o primeiro passo, você se conheceu. Então não está pior. Quando a gente expande, quando a gente cresce, a gente não retorna ao tamanho antigo. O espírito que evolui jamais volta. A sua moral, quando se expande, ela não retorna. Porque nós passamos a ter conhecimento de quem somos. Stein, ele afirma que a maioria das pessoas não sabe que é tão egocêntrica ou tão egoísta quanto na realidade ela é. Nós nos julgamos sempre altruístas, ou seja, os melhores. Caridade, é comigo mesmo que eu faço. Ajudar o próximo sou eu mesmo. A gente sempre se julga muito altruísta, menos egoísta do que o que somos. Será que somos? Novamente, estamos em um planeta de provas e expiações. Novamente eu trago uma citação de Carl Jung, onde ele diz assim: o encontro consigo mesmo pertence às coisas desagradáveis que evitamos. Por isso dá trabalho. A gente evita.
quando alguém próximo de nós diz: você é muito orgulhoso. Aí tem pessoas que se negam a aceitar e tem pessoas que nem escutam. São aquelas pessoas que têm a síndrome de Gabriela. Sabe qual é a síndrome de Gabriela, né, gente? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Se fôssemos para a gente não mudar, não crescer, não evoluir, não estaríamos encarnados. Então, se estamos reconhecendo realmente, você é muito egoísta, você só pensa em você, você nunca pensa nos outros. Você só pensa primeiro em você, porque não pensa primeiro nos outros? Por que quando você diz isso, a outra pessoa sempre se magoa, sempre se machuca? Então, por que você continua dizendo: é porque eu sou assim? Mas precisa ser assim? Diminuir a outra pessoa vai fazer você maior? Eu vi um textozinho nesses Instagram da vida, nesses bonequinhos que o povo bota, que eu achei fantástico. Ele dizia assim: faz muito tempo, quando você encontra um amigo seu que muito tempo que você não vê, e você diz: nossa, como você engordou. Dizer que a outra pessoa engordou vai fazer você ficar mais magro ou menos gordo? Ou olhar para uma pessoa e dizer: você está muito mais magro, vai fazer você se sentir melhor, mais forte? Ou você só vai diminuir ela? Fazer com que ela se sinta mal? Então, se você vai ser um instrumento para que a outra pessoa não se sinta tão bem, não fale, não diga, não faça. Se fosse você, gostaria de ouvir? Se não, por que então fala? Isso é se conhecer também. É a empatia que somos convidados a termos diariamente. Por isso que o mundo nos convida a sermos melhores e pensar no próximo a cada dia. A gente está se conhecendo, esses defeitos que nós nos negamos a ter. Quando a pessoa diz: você só pensa em você, não pensa nos outros, aí a gente se defende, a gente acusa, a gente só não aceita. Porque aceitar é ferir o nosso alter ego e reconhecer que nós temos coisas a melhorar, mas nós nos julgamos perfeitos, né? Quando a gente coloca, né? Quando Carl Jung coloca que é encarar as situações desagradáveis que nós evitamos, é simplesmente essa fragilidade do nosso ego que nos coloca sempre acima do outro, do próximo. O segundo passo que a gente tem que dar nas consequências de se autodescobrir, além de reconhecer, querer mudar. Primeiro a gente se autodescobre para dizer: eu sou assim, eu estou aqui, eu não vou me comparar com mais ninguém, eu vou olhar para mim agora, estou aqui, eu sou desse tamanho, e agora eu tenho esses defeitos, eu tenho essas qualidades, como é que eu vou ficar melhor? É para isso que nós devemos nos autoconhecer. Quando as pessoas nos magoam, quando as pessoas mentem, são elas que estão mentindo, são elas que estão magoando, são elas que estão omitindo informações de nós, são elas que estão nos traindo. Mas quando elas fazem isso conosco, como nós ficamos e por que nós ficamos assim? Por que essas situações se repetem? Eu não posso mudar o que a outra pessoa faz, eu posso mudar a mim, a forma de ver, de se comportar. Eu posso mudar a mim todas as vezes que essas situações acontecem. Então é por isso que a gente tem que se conhecer. É por isso que as situações elas aparecem, para dizer: ó, você é assim ainda. Por isso que na pandemia muitos sentimentos que tínhamos vieram à tona. Era necessário que viessem para a gente se autoconhecer. E quando se autoconhecer, vir as consequências. E a consequência é: já que eu reconheço, eu conserto para ser melhor. O primeiro passo é botar os pés no chão. E o segundo passo, depois de admitir, é consertar, ir à frente. Porque aí, quando nós começamos a ir em frente, nós vamos mudando nossa postura de ser, de agir e de se comportar, até que isso de dizer que seremos uma pessoa melhor para nós mesmos entre em nosso inconsciente. E aí vai ficar uma dualidade, uma briga
do nosso ego, com a nossa inconsciência, e disso vai nascer uma pessoa nova, uma nova realidade, um novo ser. Quando nós finalmente aceitarmos e querermos mudar para melhor. Vamos lembrar. Pela hora eu tô olhando de olho no relógio, gente. Vamos lembrar da parábola do filho pródigo? É tirado de Lucas, do Evangelho, onde ele diz assim: um pai, um fazendeiro, dono de muitas terras, tinha 2 filhos, um pouco mais velho e um mais moço, um mais rapaz. E o mais jovem disse: pai, dai-me a parte do dote que me compete. E o pai entrega a fortuna, faz a divisão, entrega a fortuna ao mais moço, ou seja, o mais rapaz, e esse sai pelo mundo gastando tudo em prazeres efêmeros, em prazeres da vida, ou seja, com bebidas, com mulheres de vida fácil, no mundo, como a gente costuma dizer hoje em dia, com prazeres mundanos. Após não ter mais nenhum tipo de moeda, gastou toda a sua fortuna. Ele reconhece sua pequenez. Por que a figura daquele jovem tentava gastar tudo aquilo? Porque ele também não se autoconhecia. Ele tentava preencher uma alma, um espírito, um corpo vazio com coisas externas. Ele tentava pegar o meio externo e preencher o interno. E isso não funciona. Porque o que preenche o interno é o amor, a esperança ao próximo, e não os objetos da vida. Por isso que ele gastou tudo em prazeres, em felicidades passageiras, mas não ficou feliz para sempre. E aquilo dali fez que ele caísse em desgraça, vivia uma vida de humilhação, cuidava dos porcos das fazendas dos outros e comia a comida que os próprios porcos comiam para matar a fome. E aí ele relembrou do pai. Ele disse: quantos trabalhadores de meu pai têm uma mesa farta de pão e eu aqui comendo comida de porcos? Vou voltar ao meu pai e dizer: pai, pequei contra ti e contra Deus. Já não sou digno de me chames de meu filho, mas deixai-me trabalhar pelo menos como um de seus operários. Se levanta, volta à fazenda do seu pai. Seu pai, ao avistá-lo de longe, ele chega e diz: pai, pequei contra ti e contra Deus, já não sou digno de ter chamado de teu filho. Deixa-me trabalhar junto com seus trabalhadores, trata-me como um dos teus servos. E aquele pai, que muito ama, corre e abraça o filho e enche ele de beijos. É uma cena muito bonita, né? Só um amor muito grande faz a outra pessoa abraçar, cobrir de beijo. É o sinônimo de amor, de expressar carinho tão forte, né? De um pai para com o filho, de uma mãe, de um avô, de uma avó. E disse: traga as melhores roupas para esse filho, e tirou o anel do dedo e colocou no filho, para dizer que o anel era de família. Ele dizia assim: você faz parte da minha família ainda. Mate o noviço gordo, vamos festejar. Meu filho que estava morto voltou à vida. E começa a fazenda, festa, brincadeira. O irmão mais velho, que estava no campo, retorna, vê a casa em festividade, chama os seus servos e diz: o que está acontecendo? E o servo diz: é o teu irmão que voltou. Seu pai mandou matar um bezerro e estamos a festejar. O irmão mais velho teve raiva. O pai, ele não entrou na casa. O pai foi lá fora e disse: meu filho, vamos. Ele disse: pai, eu sempre estive convosco, tu nunca me destes nem um cabrito para celebrar com meus amigos, e este teu filho, que gastou tudo em prazeres mundanos, tu mata um noviço gordo para festejar. Ele diz: alegra-te, teu filho estava morto e voltou à vida, seu irmão estava morto e voltou a viver. Nessa parábola nós temos 3 figuras notórias: o filho mais jovem, que gastou tudo com prazeres do mundo; o filho mais velho e o pai. Perceba que o filho mais velho teve raiva, teve inveja. E ele não iria saber que teria aquela raiva ou inveja se aquela situação não acontecesse. Nem ele sabia que ele tinha esses defeitos. Mas tinha.
Então foi necessário aquela situação para que ele se consertasse. E o pai disse: meu filho, tu sempre estiveres comigo, tudo que é meu pertence a vós, mas alegra-te, teu irmão voltou à vida. Estava dizendo: você já tem tudo, mas você não percebeu ainda, porque você não prestou atenção em você mesmo. Era isso que o pai disse. E olha a postura do outro filho. O filho que gastou tudo também se conheceu. Ele mergulhou em si e disse: eu tinha tudo. Se conheceu e disse: vou pedir desculpa para ver se ele me aceita. Ele foi muito valente. Ele foi muito valente, o filho pródigo. Ele resolveu mudar. Ele botou os pés no chão. Ele se autoconheceu. E depois de botar os pés no chão, ele disse: eu vou mudar essa realidade. Vou voltar e pedir perdão ao meu pai. E disse: pai, pequei contra ti e contra Deus. Já não sou digno de ter chamado de teu filho. Ele se colocou pequeno, reconheceu a sua pequenez e foi tentar mudar a sua situação. Foi tentar mudar a sua vida. É essa as consequências de se autoconhecer. Então vamos pensar em nós nesses momentos de pandemia, vamos pensar em nós, nos sentimentos que nós temos, que tanto nos aflige, que nos convidam a sermos pessoas melhores e prestar atenção em realmente como nós somos e por que nós somos, como trabalhar com as outras pessoas, como conviver com as outras pessoas, começando por mim mesmo, como eu sou. O que está me fazendo mal? Por que eu estou fugindo? Por que eu não encaro? Por que eu não resolvo logo as situações que eu posso resolver a meu favor, para que eu não venha sofrer mais à frente? Vou colocar os pés no chão. Agora eu vou me aceitar e eu vou correr atrás para poder melhorar. Porque quando nós melhoramos, somos pessoas melhores. Somos uma sociedade melhor, porque um cresceu. E depois um mundo melhor. Esses momentos que vivemos na Terra agora são convites que as pessoas percebam que talvez não sejam tão caridosas assim, porque não exercitam a empatia e o amor ao próximo. Por isso que ela demora a passar, né, gente? Porque somos difíceis de aprender, cabeça dura. Precisamos exercitar essa prática, o amor ao próximo, a empatia, a caridade. Botar os pés no chão e dizer: eu sou assim, mas eu vou mudar. E é para melhor, porque é o que Deus espera de cada um de nós. Gente, nesses minutinhos que faltam, eu vou pedir a vocês que mais uma vez elevem os pensamentos ao alto e juntos, em coração, em pensamento, possamos fechar os nossos olhos e dizer: Divino e amado Pai, muitas vezes, Senhor, eu pequei contra Ti. Fui um filho ingrato, fui um filho pródigo, que usou de forma errônea tudo que me destes, todos os dotes que me forneceu, eu usei de forma errada, pensando somente em mim e não no próximo. Hoje, Senhor, eu reconheço minha pequenez e eu venho te pedir perdão, Senhor. Eu venho pedir perdão por todas as vezes que eu caí, por não ser forte, por não compreender antes como eu compreendo agora. Mas hoje, Senhor, aceitando as minhas limitações, eu quero mudar, eu vou mudar e vou caminhar, Senhor, nos caminhos que levam a Ti. Tentarei não desviar os meus caminhos, mas se eu for fraco e cair, Senhor, coloca Teus mensageiros, Teus enviados, Teus missionários para segurar as minhas mãos, para que meus pés não tropecem em pedras. Que os Teus anjos me guiem sempre na direção que levam a Vós.
para que mais uma vez eu possa ser considerado de teu filho, Senhor. E dessa vez amando mais, compreendendo mais, aceitando mais e exercitando o amor, como ensinado pelo Divino Mestre, pois eu sei que serei uma pessoa melhor, porque estarei ajudando o meu irmão. Dai-me, Senhor, toda a inteligência, toda a sabedoria para discernir o bem do mal, e que eu não seja um instrumento do mal, mas do bem, para engrandecer o seu santo nome a cada dia, para que diminua eu, e que tu cresça, Senhor, mais e mais. Que assim seja. Gente, eu quero agradecer aqui a cada um de vocês que se fizeram presente nessa noite. Quero agradecer a Gabriel, a Eliseuda, a teóloga Elizabeth, a Helena, a Lana, a Baco, grande amigo, tudo em paz, né, amigo? A Mariette, a Tassiana, a Caitlin, a Michelle, a Núbia, a Edgláudia, a Yane e a todos os outros que se fizeram presentes nessa noite de hoje. Amigo César, que Deus abençoe você grandemente, meu amigo Cíntia. Obrigado, gente. Que nosso divino e amado Mestre Jesus, os benfeitores espirituais, continue nos auxiliando e nos acompanhando nesses momentos tão tormentosos. Vamos aceitar como somos e melhorar o mundo através de nós. Que assim seja. Obrigado, Lara. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Tchau, tchau.